Boa noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro embarca para Israel na primeira viagem oficial ao Oriente Médio. Antes de partir, ele prometeu reduzir o imposto de renda para empresas. E você vai ver ainda. A saúde fica mais cara. Preço dos remédios sobe acima da inflação a partir de amanhã. Barragem de rejeitos de minério se rompe em Rondônia. 100 famílias estão ilhadas. Dia de fúria em São Paulo. Grávida e homem agridem agente de trânsito depois de serem multados. Casos de cólera disparam em Moçambique, devastado pelo ciclone Idai. São mais de 270. Nós voltamos em instantes com o Rede TV News. Um estudo realizado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool do Espírito Santo mostra que o estado capixaba registra o maior número de mortes por alcoolismo em pessoas com mais de 55 anos. O estudo apontou que o consumo de álcool foi a causa de 44,2 mortes para cada 100 mil habitantes no Espírito Santo. Em seguida, no ranking brasileiro dos estados que mais têm óbitos pelo consumo de bebidas alcoólicas, vem Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Roraima e Pará. O álcool gera uma degeneração crônica, inicialmente ele gera uma dependência, um risco de morte aguda pelo álcool, mas a longo prazo essas degenerações vão acabar levando à morte por consequência do alcoolismo. Os dados divulgados esta semana são de um levantamento feito em 2016 pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. As doenças que causaram mais mortes foram as hepáticas, com 14,56%, e hipertensão, com 12,45%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, a ingestão de bebidas alcoólicas pode sim ser mais prejudicial ao cérebro do que o consumo de outras drogas. E o fato do álcool ser uma bebida que pode ser consumida legalmente, o consumo excessivo e precoce entre os jovens tem causado preocupação entre os profissionais de saúde. Nos moldes como está hoje, a gente tem quase um incentivo à bebida. A gente precisa de desincentivar a bebida. Dados do Ministério da Saúde mostram que quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentam álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos. E o pior, dentro de casa. Com 12 anos, eu estava saindo da oficina que eu trabalhava com meu pai. Ele me chamou para ir num estabelecimento e lá pediu uma cerveja e botou um copo para mim. No outro dia eu já estava esperando que ele fosse me chamar de novo. Para a gente mudar a cultura do álcool no Brasil, a gente tem que ficar o tempo inteiro preocupado com campanhas de prevenção primária, secundária e terciária. Minimizar os riscos associados às pessoas que já usam cronicamente, tentar fazer com que as pessoas parem de beber. O presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje para Israel. É a primeira viagem oficial do presidente ao Oriente Médio. Os detalhes você acompanha agora com o enviado especial a Jerusalém, Marcelo Espíndola. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro era guardado por um grupo de pessoas. O presidente desceu do carro para cumprimentar os apoiadores. Depois seguiu em comboio para a base aérea de Brasília e, antes de embarcar, transmitiu o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro decolou para Israel acompanhado dos ministros de Minas e Energia, das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional, do secretário de Agricultura e Pesca, do comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, além de 4 parlamentares. Entre eles, seu filho, o senador do PSL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O presidente tem uma agenda intensa. Após as reuniões no gabinete e na residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os dois devem assinar acordos de cooperação tecnológica e segurança. Netanyahu quer deixar evidente a importância da visita do presidente brasileiro. Por isso, o primeiro-ministro de Israel vai receber pessoalmente Jair Bolsonaro no aeroporto de Tel Aviv. Em 10 anos no cargo,
Ele fez isso apenas 4 vezes. Em 2 para receber 2 presidentes dos Estados Unidos, em uma terceira vez para homenagear o Papa Francisco e em uma quarta para recepcionar o primeiro-ministro da Índia. Tanta atenção não é à toa. Ele tenta se reeleger no próximo dia 9 de abril e se empenha em conseguir apoio dentro e fora de Israel. A viagem deve durar 4 dias. Até quarta-feira, o brasileiro pretende visitar a unidade contra terrorismo e a brigada de busca e salvamento das forças de segurança israelenses. Estão previstas ainda idas ao Santo Sepulcro e ao Muro das Lamentações. Na quarta-feira, último dia no país, ele deve conhecer Ra'anana, a maior comunidade brasileira em Israel. Bolsonaro vai encontrar um país sob tensão. Neste sábado, um palestino de 17 anos foi morto na faixa de Gaza ao ser atingido por um disparo israelense durante manifestações na fronteira. Marcelo Espíndola, enviado especial a Jerusalém para o Rede TV News. Pouco antes de embarcar para Israel, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Ministério da Economia está estudando reduzir o imposto de renda de empresas. A informação foi dada hoje pelo Twitter. Na postagem, o presidente explica que a medida pode baratear os produtos e gerar mais competitividade interna e externa, a exemplo do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro explica que a ideia é trocar a cobrança de imposto de renda das empresas pela tributação dos dividendos, lucros repassados aos acionistas dos negócios, que não são tributados desde 1995. Atualmente, os impostos cobrados de empresas que lucram mais de R$20 mil por mês podem chegar a 34%. A mudança já era uma das propostas defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a campanha eleitoral. O economista também defendeu a revisão do imposto de renda cobrado de pessoas físicas, mas até o momento, nenhuma atualização da tabela foi feita. Foi derrubada a liminar que proibia as comemorações em quartéis dos 55 anos da tomada do poder pelos militares. A decisão foi dada pela desembargadora de plantão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. Ela derrubou uma decisão proferida ontem e que impedia as celebrações determinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, a juíza argumenta que a Defensoria Pública da União extrapolou suas competências ao entrar com a ação. Por isso, a liminar não é válida. Ao longo da semana, Bolsonaro já havia declarado que não se tratava de comemorar, mas sim de rememorar a data para rever erros e usar para o bem no futuro. O governo federal autorizou um reajuste de até 4,33% no preço dos remédios a partir de amanhã. O aumento foi publicado no Diário Oficial de ontem, em decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O reajuste em 2019 será linear para todos os tipos de remédios. Este ano, o aumento ficará um pouco acima da inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No acumulado de março de 2018 até fevereiro de 2019, o índice foi de 3,89%. Segundo nota do Ministério da Saúde, o percentual não é um aumento automático nos preços, mas sim uma definição de teto permitido de reajuste. Desta forma, cada fabricante poderá optar por aplicar o índice total ou então menor. De acordo com o Ministério, mais de 12 mil apresentações de medicamentos são comercializadas no Brasil. No mês passado, nós mostramos aqui no Rede TV News o drama de uma mãe de Belo Horizonte que foi separada da filha. Depois da reportagem, a mulher conseguiu falar por telefone com a menina. A criança viajou com o pai para a Nigéria e não voltou na data definida pela Justiça. O choro é de quem não vê a filha há quase 3 meses. Tá muito difícil. Desculpa. Eu não sei quando eu vou ver minha filha de novo, porque a justiça tá parada. Desde que a menina de 9 anos foi levada pelo pai para a Nigéria, na África, Laurimar só recebeu um telefonema. A conversa foi gravada. Alô? Que? Alô? Oi, minha filha. Alô? Oi, minha filhinha. Como é que você tá? Eu não tô te ouvindo. Que? A mamãe tá com muita saudade de você. Que? Eu tô na Nigéria, eu tô bem, eu tô indo na escola. Fica tranquila. Eu consegui falar muito pouco, porque o pai dela interviu na ligação o tempo todo, um advogado dele interviu na ligação o tempo todo. Eu quero falar com a minha filha.
Eu quero falar com a minha filha. Fala com ela. Então dá licença, você não tem que ficar ouvindo a ligação. Viu, filha? Como que você tá? Eu tô com muita saudade. Tá ouvindo a mamãe? Que é? Alô? A ligação foi feita no dia 22 de fevereiro e durou cerca de 8 minutos. A Laurimar só conseguiu falar com a filha depois que a Embaixada do Brasil em Lagos, na Nigéria, localizou o pai da menina e solicitou o contato com a mãe. Separados há 7 anos, Laurimar e o nigeriano Olusegun Akinrunle têm a guarda compartilhada da filha. A Justiça Mineira autorizou a viagem no começo do ano, mas determinou que a menina retornasse no dia 3 de fevereiro. O pai não cumpriu a liminar e ainda pediu a guarda da criança no país africano. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil tenta uma saída diplomática. A Interpol também acompanha o caso. Mas o que a gente aguarda mesmo é a bandeira vermelha, que é a bandeira de captura, né? No caso, se o pai deixar a fronteira, passar por alguma fronteira, ele seria pego, né, pela Interpol, e aí a gente forçaria trazer a criança para o Brasil. Enquanto isso, a mãe convive com a saudade e a angústia de não conseguir sequer falar com a filha. Já vai fazer mais de 60 dias que minha filha devia ter voltado e não voltou. Ela foi arrancada do Brasil. Em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, uma agente de trânsito foi agredida por um casal após aplicar uma multa. Pessoas que passavam pelo local gravaram as agressões. Após receberem a multa, uma mulher grávida e um homem saem de um carro preto e começam a agredir a agente de trânsito que estava com uma camisa amarela. Ana Carolina da Silva, de apenas 20 anos, foi agredida com socos e puxões no cabelo. Pessoas que viram a confusão pararam e conseguiram proteger a agente, mas com muita dificuldade. A mulher grávida que começou as agressões ainda empurra um homem que tentava proteger a agente, que sofreu ferimentos no rosto, braço e pescoço. A multa teria sido aplicada porque o cartão de estacionamento do casal estava com irregularidades. Um jovem de 18 anos foi morto pela polícia ontem de manhã no Parque Royal, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Moradores da comunidade entraram em confronto com a polícia militar durante um protesto pela morte do adolescente. O estudante Lucas Raimundo Braz morreu depois de ser baleado quando voltava de um curso. Segundo testemunhas, ele foi atingido por um tiro de fuzil por policiais militares ontem de manhã. Os policiais alegaram que foram atacados por criminosos e que Lucas era um deles. Os pais do garoto negam o envolvimento do filho no crime. O soldado da Polícia Militar, Wilson Cardoso Reit Neto, se afogou ontem na prainha do Vidigal, na zona sul do Rio. O PM perseguia 2 suspeitos que estavam numa moto. Os bandidos abandonaram o veículo e pularam na água. Wilson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Morreu hoje em São Paulo o ator de Pegadinhas e humorista Marquinhos. Marco Antônio Eugênio Martini faleceu na tarde deste sábado. O artista tinha 70 anos e estava internado no Hospital das Clínicas para tratar um tumor no cérebro. Marquinhos era um dos principais artistas do programa João Kleber Show aqui na Rede TV e ficou famoso por sua atuação nas Pegadinhas. O corpo do ator será velado no cemitério Quarta Parada, no bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo. Cerca de 4.000 passageiros do transatlântico MSC Civil foram vacinados hoje contra o sarampo no Porto de Santos. O navio teve um surto da doença no início do ano. Segundo a Prefeitura de Santos, 80 profissionais de saúde participaram da vacinação em massa para atender aos turistas que voltarão à Europa no navio. A ação foi uma parceria entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde e a Anvisa, órgão responsável pelo controle sanitário em áreas portuárias. Este foi o 11º bloqueio vacinal desde que surgiram os primeiros casos de sarampo entre os tripulantes no início de fevereiro. Nas ações anteriores, 50.000 passageiros passaram por triagem e mais de 28.000 tomaram vacina contra o sarampo. Enquanto isso, no Amazonas, hoje foi o dia D da vacinação contra a gripe. Só neste ano,
O estado já registrou 31 mortes causadas pelo vírus H1N1. A campanha iniciou no dia 20 de março em todo o estado. Na capital, foram preparadas 1.200 salas de vacinação em unidades de saúde, quartéis do Exército e clínicas particulares. Nos outros 61 municípios, foram 1.352 espaços reservados para o dia D. O número de mortes por H1N1 chegou a 31 casos no estado, a maioria na capital Manaus, com 24 casos. O grupo de grávidas requer atenção redobrada. Elas estão com menor índice de imunização. Até agora, apenas 43% foram vacinadas. A ação também será intensificada em crianças menores de 6 anos. Desse grupo, ainda faltam 77.664 pessoas. A diretora da UBS, Glícia Cardoso, explica que ainda falta a conscientização dos pais e gestantes. Infelizmente, as grávidas e as crianças ainda estão deixando de buscar os nossos postos, porque não é por falta de orientação. Dentro de todas as nossas unidades básicas de saúde, nós orientamos essas grávidas. Quando elas vêm para o pré-natal, nós não perdemos oportunidades e já imunizamos, e as crianças também. Precisamos que essa categoria, principalmente, busque as nossas unidades de saúde. Alessandra é mãe de Laura e Lara. Aproveitou o dia D e trouxe as filhas para vacinar. Temos que cuidar, né? De quem amamos, principalmente. Tem que vir, tem que cuidar. Laura, de 4 anos, chorou no início, mas depois ainda deixou recado para as outras crianças. Vem para dar saúde. Outra que não deixou para depois foi a dona Maria Antonieta, de 84 anos. Todo ano, vem se vacinar. Prevenir, né? Contra as doenças, contra a gripe, né? É muito perigoso. Por isso que todo ano eu me vacino. A campanha continuará durante a semana. Cerca de 100 famílias estão isoladas no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia, depois que uma barragem se rompeu. A cidade fica a 300 quilômetros de Porto Velho e foi atingida por fortes chuvas ontem. Várias pontes que ligavam comunidades agrícolas do município foram destruídas depois do rompimento da barragem com rejeitos da mineração de cassiterita, que pertence à empresa Metalmig. A empresa disse que o problema aconteceu pelo excesso de chuvas e está avaliando a situação. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, o material é composto por argila e areia, sem a presença de metais pesados. A empresa está com as licenças ambientais e de operação em dia. Veja os destaques do Operação de Risco, que começa daqui a pouco. Um homem acusado de estuprar esposa e filha está na mira dos policiais da divisão de capturas da capital paulista. Hoje nós estamos aí com uma denúncia acerca de um foragido da justiça pelo crime de estupro e também pelo crime de estupro de vulnerável. Os policiais se preparam para a abordagem do alvo do mandado. Senhor Justiça. Policial, ele está aí já. Ele já está aí. Mal sabia que já vai ser grampeado. Isso mesmo, ele não tem noção do que vai acontecer dentro de instantes com ele. Eu vou ficar preso? O senhor vai ficar preso. A partir de agora, o senhor vai ficar custodiado. Os detalhes dessa ação você assiste no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ganhou um presente muito especial para comemorar a Páscoa deste ano. Um ovo de Páscoa gigante, com mais de 20 metros de altura e, olha, muita tecnologia. A repórter Débora Oliveira está por lá e conta tudo pra gente. Débora está curiosa para ver esse ovo de Páscoa gigante. Eu não lembro, acho que é a primeira vez. E olha que eu moro pertinho daí. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. É a primeira vez sim, viu, Amanda? E olha, não é miragem não, é de verdade mesmo. Olha só, vem cá ver. Olha o tamanho desse ovo de Páscoa, são mais de 20 metros, como você estava falando. Só que esse ovo de Páscoa aqui de São Paulo é um pouquinho diferente daqueles tradicionais que a gente já está acostumado de chocolate. Esse ovo aqui é uma estrutura toda feita em metal e ele é todo revestido de painéis de LED. Sabe quanto pesa isso aqui, Amanda? 8 toneladas. Já imaginou se fosse tudo isso de chocolate?
que delícia. Mas independente de ser de chocolate ou não, o público já aprovou. A gente está aqui desde mais cedo. A criançada ficou alucinada vendo esse ovo gigante aqui, que fica o tempo inteiro passando alguns vídeos para quem fica aqui admirando esse ovo de longe. Olha só, acabou de mudar a ilustração. Ele fica passando alguns vídeos e também tem uma contagem regressiva para Páscoa. É esse período do ano que a gente tanto gosta, para comer alguns chocolates, receber o coelhinho de Páscoa. E aqui essa atração está bem no Lago do Ibirapuera, onde normalmente fica montada a árvore de Natal. Só que dessa vez, agora São Paulo ganhou um ovo de Páscoa gigante. O melhor de tudo isso, sabe o que é? É inteiramente gratuito. É só passar por aqui, sentar aqui no gramadão do Lago do Ibirapuera e ficar admirando aqui toda essa estrutura maravilhosa com desenhos interativos. E quem quiser também pode interagir com o ovo. Sabe o que você falou aí de tecnologia, Amanda? A gente pode interagir com o ovo através de um aplicativo de celular. E aí, selecionar os vídeos que vai passar lá no ovo de Páscoa gigante de São Paulo. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Tá bonito, Débora. Obrigado. Quem mora em cidade grande sabe que é difícil fugir dos congestionamentos todos os dias. Mas uma alternativa saudável e ecológica tem chamado a atenção dos paulistanos: a bicicleta elétrica. O Brasil possui mais de 90 milhões de veículos circulando pelas ruas e estradas do país, segundo o IBGE. Para fugir do trânsito rotineiro das grandes cidades, uma alternativa chama a atenção: bicicletas e patinetes compartilhados. A opção é sustentável, não polui e traz benefícios para a saúde. Eu moro aqui perto, então para mim é muito mais rápido do que pegar o ônibus, que inclusive normalmente está cheio, então é uma boa comodidade. Para quem precisa ir de um lugar até outro, não tem como ficar levando a bicicleta, é uma boa experiência. O Tarcísio utiliza o serviço há 4 meses. Ele pedala quase 8 quilômetros e demora 45 minutos para ir do trabalho para casa todos os dias. Economia de tempo e dinheiro. Sai até mais barato, né? Eu acabo pagando R$2, R$3, que eu pagaria R$4,30 na condução do metrô, do ônibus, que seja. E é mais tranquilo, vou sozinho, vou fazendo exercício também, né? Gordinho. Já aproveita as duas coisas já. Praticidade e exercício. Com o sucesso do transporte compartilhado, uma empresa do setor lançou este mês a bicicleta elétrica no mesmo modelo. A gente ainda vê poucas circulando por aí, porque elas estão em fase de teste apenas em São Paulo. O sistema de utilização é bem simples, é como uma bike normal. O sistema de destravamento do lock é absolutamente o mesmo. A única diferença é que ela é motorizada e ela te dá uma assistência ao pedalar. Diferente das bicicletas convencionais, a elétrica pode ser utilizada nas ruas, dividindo espaço com carros, motos e ônibus. Não tem acelerador e o limite de velocidade é de 25 km por hora. As bikes elétricas ficam espalhadas pela cidade e não existem estações fixas para pegar ou para devolver. Por isso, o usuário precisa localizar uma bicicleta pelo aplicativo de celular. Depois é só destravar e pagar pelo tempo de uso. Para quem nunca usou uma bicicleta elétrica como eu, existem algumas dicas importantes, né, João? É isso mesmo. O principal delas é utilizar o capacete e seguir as regras de trânsito. Dei só uma voltinha no quarteirão, mas ela pega velocidade rápido, mas eu achei fácil de pedalar. Tranquilo, aprovado. Lembra do Tarcísio? Se ele trocasse a bicicleta convencional pela elétrica, faria o trajeto do trabalho até em casa em 16 minutos. Porém, com um custo bem maior, R$ 23. Com a bike convencional, ele gasta em média R$ 3. Mesmo assim, alternativa aprovada pelo jovem. Aquele negócio de eu estar atrasado, eu querer chegar mais rápido no local, eu vou usar a elétrica, não vou chegar suado, não vou chegar cansado, então é uma boa. Sim, a praticidade é legal. 20 bombeiros que atuaram na tragédia de Brumadinho e outros 20 da Força Nacional de Segurança devem chegar amanhã em Moçambique, na África. Eles vão ajudar nas regiões mais afetadas pelo ciclone Idai. 746 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas durante a passagem do tufão por Moçambique, Zimbábue e Malawi. As equipes com militares brasileiros ajudarão principalmente em cidades do centro de Moçambique, locais mais atingidos pela tempestade. Também atuarão na cidade portuária de Beira, onde os casos de cólera já passam de 270.
Os bombeiros embarcaram no final da noite de ontem no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O grupo viaja em 2 aviões da Força Aérea Brasileira. São especialistas em operações de busca e salvamento. Levam com eles 20 toneladas entre veículos, botes, geradores, motosserras, além de equipamentos de mergulho e outros dispositivos fornecidos pela Força Nacional e pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Carregam ainda água potável e medicamentos para a população atingida. A missão brasileira foi um pedido de ajuda do governo moçambicano. Autoridades do país estimam que 1.800.000 pessoas tenham sido prejudicadas e precisem de alguma forma de ajuda. Em visita ao Marrocos, o Papa Francisco e o rei Mohammed VI assinaram um pedido para preservar a cidade de Jerusalém como símbolo de convivência entre as religiões. A visita do Papa pretende estimular o desenvolvimento do diálogo entre as religiões. Em um comunicado emitido hoje por Francisco e pelo rei marroquino, eles defendem que Jerusalém se mantenha um local de encontro e culto para as 3 grandes religiões monoteístas: o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Jerusalém é alvo de tensões permanentes por causa do conflito entre Israel e a Palestina. Mas o pontífice da Igreja Católica e o rei Mohammed VI pedem que o local se mantenha um símbolo de convivência pacífica, cultivando o respeito e o diálogo. O Papa discursou para o público em uma esplanada onde falou sobre a questão da imigração. Ele disse que construir barreiras nunca será a solução. O pontífice também visitou um instituto de formação de imãs e desfilou pela cidade no Papa Móvel. Em mais um dia de protestos e novo apagão na Venezuela, o líder opositor Juan Guaidó diz que vai acionar um artigo da Constituição que autoriza o uso de missões militares estrangeiras no país. As informações com a repórter Luciana Tadeu. Manifestantes contrários a Nicolás Maduro saíram às ruas em um protesto convocado por Guaidó. Na noite de ontem, quase todos os estados venezuelanos ficaram novamente às escuras. Vários continuavam sem luz neste sábado. Os blackouts vêm afetando o país desde o início de março. Diante de apoiadores, o líder opositor, que em janeiro se autoproclamou presidente interino do país, disse que é preciso acelerar o processo para retirar Maduro do poder. Ele pediu para a população formar comitês e coordenar ações para o que denomina de Operação Liberdade. Guaidó também afirmou que vai acionar o artigo 187 da Constituição. Um dos pontos desse artigo diz que o Legislativo pode autorizar o emprego de missões militares estrangeiras na Venezuela. Os chavistas também saíram às ruas, convocados por Maduro, contra o imperialismo e pela paz. O governo acusa os Estados Unidos de estarem por trás dos apagões. Ao comentar a situação na Venezuela, o presidente norte-americano Donald Trump disse que pretende conversar com o presidente russo Vladimir Putin e com o chinês Xi Jinping, aliados de Maduro. Trump quer que Moscou e a China parem de ajudar o governo de Nicolás Maduro. Ontem, a China enviou uma aeronave com 65 toneladas de medicamentos e outros insumos a Caracas. O carregamento chega no mesmo momento em que a Federação Internacional da Cruz Vermelha anunciou que deve levar ajuda humanitária à Venezuela em cerca de 15 dias. Mas a organização avisou que a entrega deve ser realizada de forma neutra. Isso significa que não aceitaremos ingerência de nenhum tipo. O objetivo é que mais de 650 mil pessoas sejam beneficiadas. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Uma bela imagem. 2 filhotes de leão branco nasceram em um parque de safari da Crimeia. A espécie é rara. No mundo existem apenas 300 leões brancos, a maioria criada em cativeiro. Os 2 filhotes, um macho e uma fêmea, são recém-nascidos e ainda não têm nome. O Safari Taigan é o primeiro parque de leões criado na Europa. Ele abriga cerca de 60 leões e mais de 1/3 são brancos. A banda britânica Rolling Stones anunciou o adiamento da próxima turnê por problemas de saúde de Mick Jagger. O anúncio publicado no Twitter oficial do grupo diz que médicos aconselharam Mick Jagger a não sair em turnê neste momento. A publicação diz ainda que o cantor, de 75 anos, passará por um tratamento, mas não especificou o problema de saúde.
A turnê No Filter Tour estava com 17 shows marcados nos Estados Unidos e no Canadá. O primeiro seria em Miami, no dia 20 de abril. Mick Jagger lamentou o ocorrido pela rede social. Ele pediu desculpas aos fãs e disse que trabalhará duro para voltar aos palcos o mais rápido possível. Na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras ficaram no 0-0. Em Varginha, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o placar de Boa Esporte e Atlético Mineiro também ficou no 0. Nas duas partidas, destaques para o árbitro de vídeo. No Morumbi, Vinícius Furlan voltou atrás após marcar pênalti de Bruno Henrique em Dudu. No Estádio Municipal de Varginha, o Galo balançou as redes 2 vezes, mas o árbitro Rafael Trace consultou o vídeo e anulou ambas as jogadas por impedimento. A revista britânica The Economist divulgou um novo ranking das cidades com o maior custo de vida do planeta. Os correspondentes Luciano Júnior e Marcelo Espíndola mostram como é morar em 2 delas. A pesquisa anual avalia mais de 130 cidades do mundo. Pelo 6º ano seguido, Singapura segue na liderança do ranking, com o custo de vida mais alto do planeta. Só que agora ela tem mais 2 companheiras. Uma é a capital da França, a Cidade de Luz, Paris. E a outra é um dos gigantes do Oriente aqui, Hong Kong. Que tal então comparar os custos das 2 cidades? Bom, qual a nossa ideia? Marcelo e eu resolvemos fazer uma análise dos custos diários nos 2 países. E aqui em Paris, eu começo com o básico, né? O croissant, uma bebida quente, que por aqui, em média, custa €4,30, o que dá mais ou menos R$20. Cuidado para não perder o apetite. Uma refeição completa aqui sai em média R$200. E aí, Luciano, para comer aí também é caro? Olha, Marcelo, um ticket médio de refeição aqui, o tradicional PF que a gente conhece lá no Brasil, na hora do almoço custa, com os pratos já definidos, em média R$100. Agora, se você quiser optar pelos pratos diretamente do cardápio, escolher a sua entrada, o principal, a bebida e uma sobremesa, esse valor com certeza chega ao dobro ou mais. Enfim, para quem precisa comer fora todo dia, é um pouco salgado. Mas e aí? Morar em Hong Kong, como é que é? É barato? É caro? Conta pra gente. Caríssimo, Luciano. O aluguel de um apartamento de 3 quartos aqui na região central custa em média R$18.000. E para alugar um quarto tem que desembolsar pelo menos R$9.000. E aí, o aluguel custa caro assim? Olha, Marcelo, por aqui também não é muito fácil esse assunto de moradia. Eu estou em frente aqui a uma agência de venda, uma imobiliária, e conversei com um dos funcionários lá dentro, que me disse o seguinte, que a média do metro quadrado aqui em Paris é de R$50.000. Porém, em algumas áreas nobres, esse valor pode chegar até R$150.000. Ou seja, não é nada barato não. O ponto bom é que nas 2 cidades a educação e a saúde basicamente não entram nos gastos do mês. São gratuitas. De Paris, Luciano Júnior e Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Olha, eu conheço Paris, não conheço Hong Kong, mas confesso que fiquei um pouco assustada com os preços. R$200 por uma refeição? Que loucura, né? Eu conheço as duas, Hong Kong e Londres, mas nunca morei em nenhuma delas, então não tive esse problema com os preços. Acho melhor a gente continuar frequentando só como turista Sabe que mesmo. São Paulo, acho que está na 52ª posição. É, estamos no caminho. Bom, se você perdeu algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite, bom domingo. Boa noite para você. Fique agora com o Operação de Risco com Jorge Lordello. Até segunda.